Eu não sei você, mas tem dias que são mais difíceis que outros, né? Tem dias que é mais difícil ficar de pé, né? Tem dias que a gente enfrenta as coisas de um jeito diferente, né? Nós estamos estudando essa série, permanecendo firmes em um mundo hostil. E tem dias que é mais difícil permanecer firme, tem dia que é mais puxado. Sabe, no fim do dia, quando você está cansado, tipo hoje, assim, que você está cansado, e você está com fome, e imagina uma pessoa igual eu, que está tentando diminuir as medidas. Cheguei em casa hoje, eu não estou comendo arroz, né? Mas eu posso comer quinoa, e quinoa é um substituto do arroz. Não posso comer muito, mas de vez em quando. Aí eu falei: Ana, faz uma quinoa. Aí a Ana fez ali igual se fosse arroz. E aí eu fritei 5 ovinhos. Tem dia que é difícil a gente ficar firme, gente. Tem dia que é mais difícil. Que eu comi aquele ovo com a quinoa. Oh, que delícia. Tudo bem que no finalzinho eu já estava assim, não aguento mais comer ovo. Mas faz 5 de uma vez, né? Não foi só 3, né? Mas não 5. Tem dia que é difícil. Mas a gente brinca quando é coisa com comida, coisas do tipo. Mas tem dias que nós não ficamos firmes por motivos que aí a gente realmente tem vergonha, tristeza, quando a gente está tentando ser uma pessoa melhor no trânsito e está tentando não ter algumas atitudes ruins no trânsito e naquele dia a gente não consegue. Isso é ruim. Quando a gente está tentando ser um pai melhor e a gente se percebe falando alto com o filho desnecessariamente. Quando a gente está tentando ser um marido melhor, uma esposa melhor, e a gente se percebe não conseguindo, a gente está tentando ser ali um funcionário melhor, e a gente se percebe morcegando no trabalho. Tem dias que é mais difícil. Pastor Ilquias pregou no domingo, no capítulo 3 de Daniel, falando ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles não se dobram diante da estátua, né? Acho que o tema era perder para ganhar. Eu acho que é esse que era o tema, né? Onde eles perdem, mas na verdade eles ganham. E como é difícil isso quando a gente se dobra. Veja, porque a história de Daniel é linda, né? Eles não se dobram. Mas pensando nisso, e para preparar a mensagem para hoje, eu estava pensando, e quando a gente se dobra? Porque qual é a resposta certa? Não se dobrar. A resposta certa é quando a gente faz o que é certo. Tão bom se isso acontecesse sempre. Tão bom que sempre a gente conseguisse. Mas aí, pensando nisso, eu queria conversar com a gente sobre esse tema. Coloca ali para a gente. O que fazer quando não conseguimos permanecer firmes? Porque tem vezes que a gente não consegue. E a gente está estudando em Daniel, mas eu queria conversar hoje sobre um outro não é contemporâneo não, mas um outro profeta, que veio uns 150, 200 anos antes de Daniel, e ele não morava no reino de Judá, porque Daniel é do reino de Judá, de Jerusalém. Esse era do reino de Israel. Você abre sua Bíblia, por favor, lá em Oséias. Oséias, capítulo 14. Eu lembro que eu já preguei uma vez esse texto, mas foi numa outra vertente, um outro pensamento ali, mas eu estava olhando para esse texto e tentando. Olha só, em 2012, Júnior, faz tempo. Acho que eu falei sobre uma oração, um pedido, um convite, alguma coisa assim, né? Eu estava olhando sobre oração, né? E pensando nisso, pensando nesse texto aí, Oséias, ele vive os últimos dias dele ali no reino de Israel, né? Ele vive os últimos dias no reino de Israel. Ele é contemporâneo de Amós, de Isaías, de Miqueias, e Isaías é um que faz as profecias sobre Judá, mas Oséias ele está no reino de Israel, e os outros profetas, Isaías está no reino de Judá, eram de outro reino, eles não eram amigos, né? E ele fala ao povo de Israel, e ele denuncia o pecado, ele fala que está chegando o fim, ele fala da infidelidade do povo,
E é interessante que esse profeta aqui, ele tem uma das histórias mais estranhas, uma das mais estranhas da Bíblia, na minha opinião. Porque Deus manda ele casar com uma mulher, acho que é Gomer o nome dela, e ele manda casar com a mulher, e a mulher, para a mulher traí-lo. E você olha essa história, você fala, Jesus, que não seja comigo um negócio desse. É algo que acontece na palavra de Deus, é que muitas vezes o profeta, ele se torna profecia. Para que a profecia ela tivesse um sentido maior, para que o profeta pudesse falar da dor de Deus, a mulher dele o trai, e aí a mensagem vem. Assim, desse mesmo jeito, o povo está me traindo, com as suas idolatrias. É interessante porque o nome de Oséias, ele significa salvação, e Deus queria exatamente salvar o povo dele, essa é a mensagem, mas o povo não entende isso. E é interessante que Deus manda Oséias perdoar a mulher dele, e vai lá e volta com ela, e ele volta, e a mulher vacila de novo. Veja, você vai olhando para essa história, alguns tentam dizer que é sentido figurado, não sei o quê, mas o texto em nenhum momento fala que é figurado não, o texto fala que de fato aconteceu. Gente, eu não tenho a resposta por que Deus fez isso, é aquela discussão que a gente não vai chegar a lugar nenhum, então não se preocupe com isso, vamos só aprender o ensinamento do texto aqui, mas esse texto, ele fala sobre um povo, e agora sim tem a ver com a gente, um povo que podia ter ficado em pé, mas eles viveram séculos de idolatria. Diversos profetas passaram no meio deles. O profeta preferido do pastor Ilquias, o profeta Elias, passou por Israel. Muitos milagres aconteceram no meio de Israel, porque o reino ele foi dividido, né? Reino de Israel e reino de Judá, virou em duas partes. Então muitas profecias, muitos avisos, mas eles não conseguiram permanecer firmes. E aí vem esse texto lindo no final de Oséias, é o último capítulo de Oséias, que eu acho muito significativo. Eu quero ler ele com vocês, tá já pronto para a gente ler ali, queria que você acompanhasse com a gente. Diz assim, ó: volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe: perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Assíria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Obrigado, Marcão. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são nossos deuses, somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade, os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante, Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo, como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como os cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra, crescerá como o trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável como os dos vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que responde às suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos, mas nesses mesmos caminhos os pecadores tropeçam e caem. O que fazer quando a gente não consegue permanecer firme? O que fazer quando a gente não consegue ficar em pé? O que fazer quando a gente cai? O que fazer quando a gente pegou o caminho errado? O que fazer quando a gente olha para a nossa história e vê que a gente fez besteira? O que fazer? Eu penso que esse texto ele traz para a gente alguns princípios aqui que são muito importantes, a gente precisa aplicar na nossa vida. O primeiro princípio é esse: decida voltar. E eu pensei exatamente nessa palavra decidir, porque para voltar a Deus precisa ser uma decisão nossa.
O versículo 1 diz o início ali, ó: volte, ó Israel, para o seu Deus. Volte para o Senhor. Mas tem que ser uma decisão. Existe um convite, mas tem que haver uma decisão. O pastor Ilquias costuma dizer para a gente assim, quando alguém precisa refazer a vida, ele fala assim: fulano precisa fazer o caminho de volta. Fulano precisa fazer o caminho de volta. Mas a pessoa precisa querer. Não existe mudança, não existe transformação, não existe maneiras que façam com que a pessoa ela se reestruture, se reerga, se ela não decidir voltar. Não tem como alguém decidir por você. É você que decide. Não tem como a gente decidir pelo outro. Lembra aquela campanha que a gente fez do filho pródigo? Como que era o nome? De volta para casa? Uma coisa assim, né? E lembra que a gente colocou aqui um painel e a gente colou uns papéis com o nome da pessoa que a gente queria voltar, que voltasse para a igreja? Não sei se vocês lembram disso. A gente tinha um mural aqui, uma cruz, eu acho que era uma cruz. E eu lembro que a gente pregou ali um post-it com os nomes das pessoas que nós gostaríamos que voltasse a Jesus. E eu coloquei o nome de um jovem afastado da igreja, um jovem que a gente gostava demais, mora aqui pertinho, vocês sabem quem é, e escrevi o nome dele ali. E naquela semana ele veio conversar comigo. Veja, naquela semana ele veio falar comigo. Foi um negócio, eu falei: o homem vai voltar, é agora que ele volta. Veio, conversou comigo, tirou algumas dúvidas e não voltou. Encontrei ele há 2 semanas atrás ali no Mufato, daquele jeitinho legal dele comigo, simpático. E aí, vai lá, cara, vai lá ver a gente, vai lá na igreja, vai lá fazer uma visita para a gente. Pastor, eu estou devendo, eu preciso ir lá. Mas, se ele não decidir voltar, eu não consigo abrir a cabeça dele, pegar uma Bíblia. Já pensaram em fazer isso? Abrir a cabeça da pessoa, enfiar uma Bíblia dentro, para ver se a pessoa entende, dar uma chacoalhada, né? Eu não sei, tem hora que dá vontade até de falar assim: Deus, se não vem, sabe aquela oração, se não vem pelo amor, vem pela dor? Deus, manda a dor, né? Não ora assim não, ora para Deus ter misericórdia, mas para que a pessoa volte. Mas a pessoa precisa decidir. Para que você reestruture, reerga-se, você precisa decidir voltar. O convite foi feito, a chamada de Jesus é feita: vinde a mim todos os que estão, o que era o texto mesmo? Cansados e sobrecarregados. Veja, você está cansado, você está sobrecarregado. Eu acho interessante que esse texto, Jesus não diz assim: e eu vou até você que está cansado e sobrecarregado. Não, ele está dizendo: você que está cansado, você vai ter que fazer um esforcinho a mais, vai ter que levantar dessa sua cadeira e você vai ter que vir até aqui. É você que precisa ir até Jesus, e aí você vai encontrar verdadeiro descanso. Mas precisa haver passos nossos, atitudes nossas. Mas sabe por que às vezes é difícil? Talvez por causa desse segundo princípio aqui, que diz assim: assuma a responsabilidade pelos seus erros. Assuma a responsabilidade pelos seus erros. O texto diz assim: pois os seus pecados causaram sua queda. O que causou a nossa queda, o que nos causa a queda, são os nossos pecados. Nós temos muita gente que tem dificuldade em levantar-se porque ela sempre está culpando os outros. Ela não consegue voltar e ela não consegue se reestruturar porque para ela o culpado é o outro. O culpado é o patrão, é porque eu sou perseguido no meu trabalho. O culpado é Deus, porque Deus não fez isso, ou Deus não respondeu aquela oração. O culpado é o pastor, o culpado é aquela irmã da igreja, o culpado é o meu pai, o culpado é a minha mãe, o culpado... E eu vou arrumando culpados, mas eu não assumo as responsabilidades pelos meus erros. Veja, eu não tenho que assumir responsabilidade pelo erro dos outros, mas eu preciso assumir sim pelos meus erros.
Eu conversava com um pastor, ele, na verdade não é pastor ainda, ele só terminou o curso de teologia, ele é do Rio de Janeiro, a gente conversava ontem por telefone, e ele falando assim: rapaz, eu me converti tarde, antes da minha conversão, eu tive envolvimento com várias mulheres, eu prejudiquei a vida dos meus filhos, e ele foi contando todas as coisas que ele fez. Mas aí eu tive um encontro profundo com Jesus, eu conheci Cristo, e aí Deus começou a tratar meu coração, Deus começou a curar meu relacionamento, começou a curar meu casamento, Deus começou a fazer isso, e ele foi dizendo o que Deus foi fazendo, e aí, quando ele foi me contando tudo isso, e a gente estava discutindo sobre uma mensagem que a gente vai fazer, e aí ele falou assim: pastor, eu falei para ele, na verdade, cara, que coisa linda isso. Você não está culpando os outros. Você está dizendo que quem estava desgraçando a sua vida era você. E você está contando, então, que o que mudou foi quando você reconheceu e você entregou a Jesus. E ele falou: pastor, foi isso. Ele já é convertido, acho que agora há uns 10 anos, terminou o seminário recente. Ele é líder de Casados para Sempre na igreja dele. É um homem que teve um encontro profundo com Jesus, mas ele só houve a mudança quando ele disse assim: eu estou errado. Não é culpa da minha mulher. Ah, não, mas eu tomei essa atitude porque minha mulher é grossa, porque minha mulher é isso. Não, eu errei. Eu não estou parando emprego, não é porque eu sou crente e eu sou perseguido. Não, é porque eu estou sendo um funcionário relapso. Não, eu estou com crise no meu casamento, não é por causa que o meu pai, ele foi muito ruim para mim, é porque eu não estou desenvolvendo comunicação com a minha esposa. Veja, a pessoa, ela precisa olhar onde ela errou, e ela precisa assumir os seus erros. O texto vai dizendo assim: pois seus pecados causaram sua queda. Nós precisamos voltar, porque o que nos derrubou e o que nos derruba não é o que Deus fez ou o que o outro fez, e sim o que nós fazemos. Um terceiro passo, está no versículo 2, e é exatamente isso: peça perdão pelos seus pecados. Eu não apenas reconheço, mas eu preciso pedir perdão. O texto diz assim: tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe: perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade. Como é difícil para algumas pessoas pedirem perdão. Como é difícil não apenas reconhecer o pecado, mas nós precisamos aprender a se colocar diante de Deus e admitir a nossa culpa e pedir perdão. Nós precisamos, para voltar, pedir perdão. Como que é aquele texto que diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado. É isso que diz o texto? Fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, lembrem-se, nós temos um advogado junto ao Pai. Eu acho muito legal esse texto, porque esse texto ele fala do ideal e do real. Qual é o ideal? Não pequem. Qual é a realidade? A Silvia peca. Não, assuma a responsabilidade, né? Eu peco. Qual é a realidade? Nós somos pecadores. Aquele que diz eu não tenho pecado é mentiroso. É isso que o texto vai dizer. Então eu sou pecador, eu tenho os pecados. O problema é que a pessoa, muitas vezes, ela vai se colocando numa altura de santidade, num grau de santidade, como se ela não errasse, como se ela não tivesse erros, como se ela fosse superior aos erros. E ela vive numa utopia espiritual, como se o pecado não a alcançasse. Na década de 80, se não me engano, começou, ou 90, eu não estava no Paraná ainda. Você que é do Paraná, Cris, deve saber. A doutrina do novo nascimento. Vocês lembram disso? Ali em Londrina? Ali em Londrina. Ah, nada a declarar. Começou uma...
De 80 a 90, né? Foi por aí, né? Doutrina do Novo Nascimento dizia o seguinte, baseado em um versículo de João lá, de 1 João, acho, que aquele que é de Deus não peca. E eles começaram a dizer que nós não temos pecado. E você não tem pecado. Então você não peca mais. E começou a se difundir. Essa igreja era uma igreja batista, deixou de ser, e outras seguiram essa ideia, essa história. Eu não estava aqui, eu só escutei ela por cima, eu não tenho os detalhes e nem sei se voltaram depois ou não, mas eu lembro desse ensinamento, dessa heresia. Tem um pensamento gnóstico que Pedro vai combater muito forte, que é o pensamento que o espírito, o nosso espírito, ele foi alcançado por Jesus. E a nossa carne é pecadora. A carne, ela é pecadora. Então, não importa o que eu fizer com a minha carne, porque a carne é pecadora, mas o espírito está salvo. Então, eu posso fazer o que eu quiser com a minha carne, porque o espírito salvou. E aí, Pedro vai combater forte. Se você ler o texto de Pedro com isso em mente, você vai entender o quanto Pedro vai batendo lá, dizendo assim, não, vocês não podem fazer isso, vocês não devem fazer aquilo, porque nós não podemos entregar o nosso corpo, porque nós precisamos, na verdade, como diz Paulo, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então veja, o pecado ele vai ser uma realidade na nossa vida, mas para que a gente volte, a gente precisa passar por arrependimento e confissão. Por que eu quis separar o reconhecer com a confissão? Porque nós temos uma tendência a parar de confessar pecado. Nós temos uma tendência a dizer, Senhor, perdoa meus pecados. E a gente para de nomear pecado. Algumas coisas, inclusive, para a gente deixa de ser pecado. Quando foi a última vez que você pediu perdão pelo pecado da fofoca? Não vou contar para ninguém, podem me falar. Quando foi a última vez que você pediu perdão por isso? Ou, pastor, mas eu não fofoco. Quando foi a última vez que você pediu perdão a Deus porque você estava falando mal de alguém? Quando foi a última vez que você pediu perdão pela sua omissão? Porque Tiago fala, aquele que não faz o que deve fazer, comete pecado por omissão. Veja, alguns pecados parecem que não são pecado e a gente não confessa, a gente não pede perdão. E a gente não entende por que a gente está vivendo num momento espiritual não tão legal. Naquele livro Retorno à Santidade, se não me engano, o autor trabalha exatamente isso, sobre pecados que a gente precisa pedir perdão. E algumas coisas, eu lembro na lista que ele trazia, a gente nem considera pecado. Ou quer dizer, a gente considera pecado, mas a gente esquece que aquilo é pecado. Quando a gente age com grosseria, a gente às vezes pede perdão para a pessoa, mas a gente não fala com Deus sobre. Muitas vezes a gente esquece de resolver os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados e recebe-nos com bondade. Quarto princípio, deposite sua confiança em Deus. O que fazer, gente, quando a gente caiu? A gente precisa depositar nossa confiança em Deus para poder voltar. O versículo diz assim, a Assíria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos, vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Não existe uma maneira de voltar a Deus se a gente não disser e reafirmar, Deus, eu confio no Senhor. A Assíria era o exército mais poderoso que existia. E a Assíria, ele está dizendo, nem a Assíria pode nos salvar. Os cavalos de guerra também não podiam salvar. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos. Quer dizer, eles diziam antes, vocês são nossos deuses. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Pergunta, em quem você tem confiado? Talvez você esteja confiando no banco, que vai ceder aquele empréstimo consignado? Talvez você esteja confiando
na previsão do tempo, para amanhã você fazer aquela programação que você pensou. Talvez você esteja confiando na palavra de alguém e não naquilo que Jesus tem falado para você. Talvez você confia em várias outras coisas, mas não deposita sua confiança em Deus. Eu lembro de uma vez, quando a minha mãe veio conversar comigo, quando eu estava meio longe de Jesus. E ela disse assim para mim: você esqueceu o que escreveram no álbum do seu nascimento? Aí eu falei: eu esqueci, mãe. Eu não lembrava, estava na capa do álbum assim. Quando a Sociedade Sociedade Feminina Missionária, o Hall de Bebês, veio aqui e deram um álbum, gente, bem legal. Deram um álbum, escreveram aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ela me mostrou isso. E eu lembro dessa nossa conversa, e agora eu não lembro se era, eu acho que era esse texto, se a memória não me enganou agora, mas na minha memória registrou esse. Só falta minha mãe falando: não era esse, era outro. Né? Mas a minha memória é esse texto que está aqui. E eu lembro quando ela me falou disso, e a gente conversou disso, porque o que acontecia? Eu estava longe de Jesus, porque eu não entregava o meu caminho para Ele. Eu gosto muito desse texto porque diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e aí Ele vai fazer. Parece que é condicionado, né? Primeiro eu entrego, aí eu confio, e aí Ele faz. Ele não começa fazendo antes de eu entregar e antes de eu confiar. Por isso que para a gente poder voltar para Jesus, para a gente poder voltar, reerguer a nossa vida, ter uma vida que não seja vazia, uma vida que faça sentido, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Mas muitas e muitas vezes nós confiamos em outras coisas. E sabe qual é a maior? Normalmente, em quem nós colocamos a confiança? Em nós. Nós achamos que nós somos bom demais. Eu vou fazer desse jeito. Não, mas a Bíblia orienta. A Bíblia orienta, mas eu vou fazer aqui. A gente não discute desse jeito com a palavra de Deus, mas na prática é isso que a gente faz. Quando a gente entende, a gente estuda Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia, e eu começo a entender da importância da oração. Quando eu não oro, e se eu não oro, significa que eu acho que as minhas decisões são melhores do que quando eu peço direção a Deus. Se eu não me alimento com a palavra de Deus, eu estou dizendo que a minha confiança está no que eu escolho me alimentar por aí, e não na palavra de Deus. Porque eu não estou depositando a minha confiança de fato em Deus. Eu estou achando que o socorro vai vir de outros lugares. Eu estava lá no pastor Marinaldo, final de semana, né? Quando vocês estiverem passando naquela região, vão lá visitar o pastor Marinaldo, ele vai ficar muito feliz, viu? Estiverem indo para a região de Ourinhos, estiverem indo, fizer um desvio depois de Londrina, passar lá, ele vai ficar muito feliz, imagino eu. Mas quando ele estava voltando, tinha uma cidade que tinha uma imagem em cima de uma montanha. E a gente passou e viu aquela imagem lá no alto. E na hora eu e a Ana lembramos desse texto: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E quando eu vi aquela imagem, eu falei assim: Ana, que marketing bonito, que inteligente, né? Porque é o lugar mais visível daquela cidade, não da cidade do Marinaldo, mas em uma outra cidade. Aquela imagem lá no alto. E a gente olha para aquela imagem e a impressão que ela dá, como Cristo Redentor, por exemplo, que é um olhar para toda a cidade. Mas o salmista, quando ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, o que acontecia com as pessoas? Elas construíam seus altares nas montanhas, porque eles acreditavam que os deuses moravam nas montanhas. E quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, e lá está cheio de altares, eles imaginando que o socorro vai vir de lá, ele responde: o meu socorro não vai vir desses altares, não vai vir desses deuses, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso é depositar confiança no Senhor. Não tem como a gente voltar se a gente não fizer isso. 5º passo. Para nós, o que fazer depois que
a gente não conseguiu permanecer firme. Desfrute das promessas de Deus. O texto diz ali: então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante, Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo como os cedros do Líbano. Pergunto a vocês, essa promessa aconteceu? Quando? Olha que legal. Eu estava lendo esse texto, e esse texto é para Israel. Um tempo depois, não lembro se 100 anos, eu não sei quanto, não estudei essa parte, Israel é destruída. Israel deixa de existir. E aí parece que essa promessa não se cumpre, mas daí a gente pensa, não, mas ela se cumpre em Jesus, ela se cumpre no Israel eterno. Mas essa promessa, ela está dizendo assim, começo do capítulo é: volte para mim, arrependa-se, faça isso, faça tal coisa. E aí diz: então eu os curarei. Veja, as promessas de Deus, que nós dizemos assim, não, mas Deus tem promessa sobre a sua vida. Irmão, Deus tem promessa sobre a sua vida, não tem isso? Toma posse, toma posse. E é verdade, Deus tem promessas para a gente. Só que promessas do Senhor, elas são condicionadas também, muitas vezes, não todas, né? Mas elas são condicionadas naquilo que Deus espera que nós façamos. Por exemplo, Deus promete o céu. E o céu Ele promete para todos. Mas aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. A promessa de prolongar os dias na terra é para todo aquele que honra pai e mãe. E Deus vai prolongar, não está dizendo que vai morrer muito mais velho, está dizendo que vai prolongar. Se era 10 dias, vai viver 20. Mas Deus prolongou porque honrou. Quando eu olho para esse texto, penso também que Deus, essa promessa tem se cumprido, mas penso que em muitos do povo de Israel essa promessa não se cumpriu. E eles não desfrutaram dessa promessa, porque eles não fizeram o que precisavam fazer. Para a gente voltar e se reerguer, eu preciso olhar para as promessas de Jesus e eu preciso entender que a palavra de Deus, ela não é como uma moeda que só tem, que tem cara dos dois lados. Ela tem dois lados, tem o lado da bênção de Deus e o lado onde eu faço as coisas e Deus me abençoa. É muito importante eu explicar bem isso para não ficar esquisito a nossa conversa aqui. Não estou dizendo que Deus não nos abençoa porque Ele quer nos abençoar. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo a você é que tem bênçãos de Deus que só virá depois que nós tomarmos uma atitude que Deus espera que a gente tome. Tragam para mim todos os seus dízimos, as suas ofertas, e eu abrirei as janelas do céu. Façam prova de mim, diz o texto. E a gente vai vendo várias outras promessas, onde Deus vai agir depois que você agir. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando foi dita essa promessa para o carcereiro, eu lembro do meu professor Gusto dando essa aula, ele dizia, esse texto não está falando de salvação para ir para o céu, esse texto está falando de salvar para não morrer, para os guardas não morrerem, porque o que eles faziam? Eles matavam o guarda e toda a família. Então, Paulo disse, olha, então crê no Senhor Jesus que vai ser salvo, não vão morrer pelos soldados romanos, você e a sua casa. Eu acho que essa promessa ela se aplica de algumas maneiras, mas precisava que ele cresce. Seria salvo ele e a casa dele se ele cresce. Nós precisamos desfrutar das promessas de Jesus, entendendo que Ele tem muito a oferecer. E como eu desfruto? Fazendo o que eu preciso fazer. E por último, mantenha-se focado em Deus. O texto diz assim, ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que responde às suas orações e cuido de vocês. Eu sou como a árvore sempre verde,
todos os seus frutos vêm de mim. Veja, se eu estou decidindo voltar para Jesus, se eu quero fazer o que é certo, se eu quero reconstruir meu casamento, se eu quero reconstruir minha vida como profissional, se eu quero viver algo novo, se eu não conseguir ficar firme antes, mas quero ficar firme a partir de agora, o que eu faço? Eu preciso manter o meu foco em Jesus. Não tem outro jeito, porque senão a gente vai cair de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque o meu foco não está em Jesus. Se o meu foco estiver na religião, eu vou cair. Se o meu foco estiver no pastor, eu vou cair. Se o meu foco estiver no meu amigo, no meu pai, no meu parente, no meu dinheiro, na estabilidade econômica, nas promessas de Deus que eu vou receber, se ali tiver o meu foco, eu vou voltar a cair. Eu preciso manter o meu foco em Deus. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de você. Quem é que responde às suas orações? É Deus. Então é nele que a gente mantém o nosso foco, é nele que a gente continua, é nele que a gente permanece. O que fazer quando não conseguimos permanecer firmes? Decida voltar. A decisão tem que ser sua. Assuma as responsabilidades de seus erros, não culpe os outros. Assuma, peça perdão pelos seus pecados, resolva-se com Deus e deposite a sua confiança nele e desfrute das promessas dele e mantenha-se focado nele. Quando eu vivo isso, eu vou, mesmo que eu tenha caído, eu vou me reerguer. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É muito interessante, né? Eu aprendi essa com o pastor Ilquias. Nunca tinha lido o texto desse jeito. Aquele que pensa estar de pé. O texto está escrito assim, aquele que pensa estar de pé. Mas eu via tanto esse texto e para mim era aquele que está de pé. E aí, o pastor Ilquias, uma vez ele pregando, ele falou, aquele que pensa, ou seja, todos estamos caídos. O que nos mantém em pé é a graça de Deus. Então, quando a gente não conseguir permanecer firme, volte, assuma a responsabilidade, peça perdão, confie no Senhor e desfrute das promessas dele. Vamos orar? Vamos pedir a graça de Deus? Pai amado, coloco diante do Senhor as nossas vidas e peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nós com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia, que o Senhor esteja agindo em nós, nos ajudando, Senhor, a viver o que precisamos viver no Senhor. Que possamos, ó Deus, voltar. Nos dá coragem para isso, Deus. Aqueles que não conseguiram permanecer firmes, seja na área que for, ó Deus, de vez em quando a gente vacila. Nos ajuda, Deus, a ter essa vontade para voltar. Nos ajuda, Deus, a não culpar os outros, mas assumir as nossas responsabilidades, a nos acertarmos com o Senhor, pedindo perdão, resolvendo as pendências. Nos ajude, Deus, a confiar no Senhor, sempre, sempre, sempre. Nos ajuda, Deus, a viver as Tuas promessas, desfrutar de cada uma delas e fazer o que preciso for. E nos ajuda, Deus, que fiquemos focados no Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus, graça e misericórdia. Cuida do Teu povo aqui. Que todos nós, ó Deus, possamos permanecer firmes nesse mundo tão hostil. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém.